Olá, amigos, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos falando a respeito do estudo da Escola Dominical, que é uma fonte de aprendizado, órgão aqui pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Londrina. E nós estamos continuando as nossas gravações e novo trimestre estamos iniciando. Já estamos na lição 6 e agora nós vamos estudar a respeito de uma lição muito importante que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. Meus queridos, nesse trimestre nós estamos estudando a respeito da carta aos Efésios. É uma carta onde há um compêndio de verdades espirituais a respeito da igreja, a vontade divina para a igreja e também de bênçãos para a igreja. Essa carta ela se tornou muito comum na época da igreja primitiva, ao ponto de também ser chamada de uma carta secular, ou seja, uma carta, apesar de ser direcionada aos Efésios, ela também acabou sendo passada para outras igrejas, outras comunidades. No caso, daquela época, onde se reuniam em casas e, sendo lida, respeitavam-na como sendo a palavra de Deus. E na lição de hoje, na lição passada, nós vimos a graça operando através de Jesus Cristo, aonde nos diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora em Cristo Jesus nós temos a vivificação. Aprendemos todos os benefícios da graça na lição número 5. E na lição de hoje nós vamos ver a condição, qual era a condição das pessoas, e nesse caso aqui, Paulo está se dirigindo aos Efésios, ou seja, aos gentios. Qual era a condição dos gentios quando eles receberam esta graça divina? A revelação do Evangelho através de Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos, gostaríamos de elucidar por que gentios. Paulo ele deixa claro que os gentios daquela época eram todas as civilizações além do povo hebreu. Então nós temos os judeus, o povo hebreu, e depois os demais povos, todos são chamados de gentios. Vamos aprender também nesta lição que a condição dos gentios, apesar de terem uma chamada também por Deus, para receberem a salvação, eles não observaram, não deram a mínima importância para o que Israel pregava, o que Israel cria, e então eles ficaram alienados da vontade de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos a maravilhosa graça também sobre os gentios. Então podemos dizer que nós também somos gentios. Gentios lavados, purificados no sangue de Jesus, salvos em Jesus Cristo mediante a sua graça maravilhosa. Existem gentios? Sim, segundo a palavra de Deus. Judeus são todos aqueles que são da descendência dos hebreus. Ou seja, todos que moram, que fazem parte, por parentesco, enfim, de algum judeu, são chamados de judeus. E nós, todos os outros povos, todas as outras nações, somos gentios. Gentios lavados, purificados, gentios salvos em Jesus Cristo. Mas nós temos uma outra conotação, que a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos uma unificação. Então, apesar de nós sermos gentios e os judeus serem judeus, óbvio,
nós temos a partir da cruz de Cristo um povo só. Esse povo chama-se Igreja. Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o seu corpo, aonde ele mantém aqui na terra todas as condições propícias da graça salvadora. Isto é o corpo de Cristo que atua aqui neste mundo. Então, o corpo de Cristo é de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, que servem ao Senhor Jesus Cristo e estão hoje na sua presença pela sua graça maravilhosa, independentemente de nação, povo, língua, judeus, brasileiros, americanos, italianos, japoneses, todos agora fazem parte deste corpo que é chamado o corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Qual era a condição dos gentios sem Deus? O texto áureo nos remete para Efésios capítulo 2, versículo 11, onde diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática, outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Paulo ele fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 11, para que os gentios, para que aqueles que agora faziam parte deste novo corpo da igreja do Senhor Jesus, ele fala para eles não se esquecerem de que no passado eles estavam totalmente separados da vontade de Deus, eram gentios na carne chamados incircuncisão, ou seja, eles não tinham qualquer tipo de participação na salvação, ou seja, nas revelações de Deus para Israel. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, agora então os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Se os hebreus, se os judeus, eles têm por pai Abraão, agora em Cristo Jesus, não somente um hebreu, um judeu, mas sim todos aqueles que por Cristo Jesus vivem essa esperança da salvação e o cumprimento da promessa que a ele foi dada, que a Abraão foi dada, então são chamados filhos de Abraão. Quem que são chamados os filhos de Abraão? Pela cruz e agora pela graça, todos aqueles que professam essa salvação, que estão em Cristo Jesus. Bom, nós temos alguns objetivos. Nós vamos conceituar espiritualmente a circuncisão. O que é circuncisão? Incircuncisão. Nós vamos falar a respeito da antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Qual era essa situação? O que representava eles estarem nessa condição? E afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna, mas, segundo as suas muitas misericórdias, Deus proporcionou também que os gentios viessem a herdar esta salvação. Queridos, antes da regeneração eles eram incircuncisos. Então nós vamos aprender a respeito da conceituação da circuncisão e nós temos que Paulo ele fala aqui que eles eram incircuncisos, eles estavam privados de algumas formas. Por exemplo, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Então os gentios, eles não tinham a menor condição de receberem, de poder dizer que serviam ao Deus verdadeiro. Primeiro porque os gentios eram politeístas, de uma forma geral, politeístas, e não tinham o Deus de Israel
como seu único Deus. Olha o versículo 12, que diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isto é realmente a condição que os gentios viviam, que eles, desde a chamada de Abraão, nós podemos dizer que até hoje, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm esta salvação, também são alienados com relação à salvação de Deus, não tendo qualquer esperança verdadeira. Porque apesar de, no mundo, em outras, vamos dizer assim, outras formas de fé, né, eles têm as suas esperanças, mas não a esperança verdadeira. O que era a circuncisão? Deus, quando chama Abraão, ele faz um pacto com Abraão. E diz que através de Abraão, Deus iria formar um povo, formar uma nação, e é que através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí está a promessa do Messias, a promessa da vinda de Jesus para salvar todas as pessoas que assim crescem no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição. E ali, quando ele faz um pacto com Abraão, ele estipula uma prática para que esta prática viesse a ser uma mostragem, vamos dizer assim, física, de que tal pessoa fazia parte desta aliança, deste pacto. E o que era? Era a circuncisão. E o que é a circuncisão? O escritor vai dizer para nós que no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro, alguns estrangeiros também foram circuncidados, inclusive alguns estrangeiros, alguns gentios, fizeram parte da antiga aliança, creram, tinha o pátio dos gentios no templo da antiga aliança. Então, não que todos os gentios estivessem naquelas condições, mas os gentios, de uma forma geral, eles eram idólatras, não tinham parte nas revelações de Deus. Então, alguns resquícios, algumas pessoas mais chegadas a alguns judeus, que queriam participar das práticas judias, elas eram aceitas. E tinha inclusive esse espaço no templo onde elas podiam estar ali, separado dos judeus, evidentemente, estar ali para as práticas, apenas como ouvintes no templo hebraico. Então eles também podiam se circuncidar. Então Deus estabelece essa prática como forma de uma separação. Aqueles que fossem circuncidados estavam separados para Deus, faziam parte das promessas, faziam parte das bênçãos advindas desse pacto com Abraão. Aqueles que não tinham a circuncisão simplesmente eram considerados incircuncisos, ou seja, estavam excluídos da aliança ou do pacto. Então fazia distinção. Era um pacto onde se fazia a distinção entre os hebreus e os não hebreus, a não ser algumas exceções de gentios que também se convertiam ao judaísmo. Isto era tão importante em Israel, era fundamental que toda criança ao 8º dia viesse a ser circuncidada. E o que é a circuncisão? Era uma operação, né? É uma operação que se fazia no membro masculino, no prepúcio da carne. Isso fazia a separação entre um judeu, entre um circunciso e um não circunciso, ou seja, um incircunciso. Isso era levado tão sério pelos hebreus, pelos judeus, porque na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, a gente vê o culto dos gentios, a prática religiosa dos gentios sempre atrelada
a questão sexual, aonde até mesmo nesta cidade existia um templo. E ali mais de 1000 sacerdotisas, templo à deusa Diana, 1000 prostitutas sacerdotisas que praticavam os seus atos ali como forma de culto aos seus deuses. Então, era algo muito sério entre os judeus a questão da circuncisão, que eles não queriam e não aceitavam nem sequer comer ou assentar-se à mesa com os incircuncisos. E nós temos esse relato em Atos capítulo 11, versículo 3, que diz assim: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Claro que ali no capítulo 11, versículo 3, Pedro está sendo acusado porque essa questão da circuncisão e da incircuncisão permaneceu até mesmo depois da morte de Cristo, permaneceu até mesmo entre os cristãos, vamos ver daqui a pouco. E ali, Pedro, tendo a revelação de Deus, ele justifica a sua permanência com alguns gentios, dizendo que Deus mostrou para ele, através de um sonho, onde ao que Deus santificou, né, o homem não deve tornar imundo. E Deus mostra para ele um lençol cheio de animais, que segundo a lei mosaica, alguns imundos, outros puros, né? Paulo quer dizer nessa carta que agora a circuncisão ela não é mais física. Essa separação por causa de circuncisão física não existe mais. Paulo está mostrando para eles que aquela importância da circuncisão física dos hebreus, que eles herdaram dos seus pais, né, através dos seus costumes, esta importância, e até mesmo, sim, justifica, porque foi um pacto entre Deus e Moisés, entre Deus e Abraão, mas agora a verdadeira importância está numa outra circuncisão, na circuncisão de coração. É aquela que o nosso coração é podado, é operado pela palavra, pelo Espírito Santo, e somos transformados. Esta é a verdadeira circuncisão. Então agora Paulo está dizendo para eles que eles não deviam se preocupar, porque alguns judeus queriam infiltrar nas suas residências, nas suas reuniões, alguns judeus até crentes, alguns judeus até cristãos que se converteram, mas ainda não conseguiram se livrar das práticas, de algumas práticas judaicas, principalmente a questão da circuncisão. Então ele diz para os efésios: ora, se alguém chegar entre vós querendo impor a circuncisão, eu quero dizer para vocês que a verdadeira prática da circuncisão não é aquela que é física, não é aquela que é feita por mãos humanas, mas é feita por Deus, é feita através do Espírito Santo pela morte de Jesus. Aonde? No nosso coração. Então Paulo está mostrando para ele que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa. Veja em Romanos 2:29, vai dizer assim, que agora esta verdadeira circuncisão ela é operada no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então agora em Cristo Jesus, primeiro, não tem mais divisão. Segundo, não existe mais a necessidade de fazer a circuncisão química, vamos dizer assim, física. Por quê? Porque a circuncisão agora ela é operada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude legítima. Em outra versão diz tem valor. Mas sim o ser uma nova criatura. Então, não é a circuncisão, não é a incircuncisão, não é a religiosidade, não é a prática rotineira de um culto,
sem vida, sem espiritualidade, que vale para Deus. Não, agora o que vale é um coração transformado, uma nova criatura. Quando Nicodemos vai até Jesus, mestre da lei, chega para Jesus, bom mestre, Jesus responde para ele, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo para ele? Nicodemos, você é circuncidado, você pratica as obras da lei, você tem todo um ritualismo que você pratica, mas agora você precisa da nova vida. Você precisa da conversão. Agora, sem a conversão, sem essa nova vida, você não vai entrar no reino dos céus, mesmo estando circuncidado. Então, para Deus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem alguma virtude ou tem algum valor, mas sim a nova vida em Cristo Jesus. E esse assunto da circuncisão, ela gerou muitas discussões. Na igreja primitiva, essa questão da circuncisão permeou por muito tempo. E vamos dizer, esse assunto foi um calo nos pés do apóstolo Paulo. Como alguns dizem, um calo no sapato. Porque Paulo recebeu a revelação da graça, assim como os apóstolos, e entendeu que agora em Cristo Jesus cessou. Não existe mais, porque Cristo é o cumprimento da lei. Por isso que a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Então em Cristo reside toda a forma da vontade divina para nós. Então não há necessidade mais de práticas da lei para se salvar. Nem a circuncisão, nem guarda de sábado. Essa questão de lei moral, lei de sacrifício, a moral de Deus ela é eterna. Não está só na lei. E a lei ela foi instituída para trabalhar com o povo, para talhar um povo que saiu do Egito, né, lá atrás, estou rememorizando um pouquinho, e ali precisava realmente desse trabalhar de Deus nas suas vidas. Então Deus estabeleceu algumas normas para os judeus. Para os judeus. Mas a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Então, se eu sou cristão, é o fim da lei. Ele é o cumprimento da lei por mim. Ah, mas eles vão voltar à prática da lei em outra época. Então, eles não aceitaram Jesus. Então, eles não receberam a Cristo. Em essa outra época, eles vão ter uma outra revelação. A revelação de Jesus em glória. Ali, sim, eles voltarão a algumas práticas. Mas hoje o fim da lei é Cristo para mim. Então esse problema da circuncisão, ela continuou, ela permeou muito tempo a igreja. E houve muita controvérsia. Até mesmo, apesar da visão que Pedro teve, até mesmo Pedro acabou ficando do lado dos hebreus, dos hebreus cristãos, aonde queriam que as pessoas se circuncidassem e outras práticas, né? Questão de comida, não poder comer carne de porco, não poder comer algumas coisas, né? Porque na lei dizia que não podia, né? Se esqueceu de cumprimento da lei é Cristo, se esqueceu, né? Agora em Cristo eu tenho liberdade, não liberdade para pecar, mas liberdade para servir a Deus, para escolher servir a Deus e não servir ao pecado. Então esse assunto permeou e culminou até mesmo num concílio em Jerusalém, somente para tratar desse assunto, aonde ambos os lados defenderam as suas posições. Mas a palavra de Deus nos revela em Atos capítulo 15, versículo 28, que quem dirigiu aquela reunião foi o Espírito Santo. Quem estava ali naquela reunião, no concílio de Jerusalém, era o Espírito Santo. E Atos 15, 28 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, falando aos gentios,
não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Então, qual foi a decisão ali daquele conselho? Que as práticas da lei estavam encerradas. A partir daquele momento, não havia necessidade de circuncisão, não havia necessidade mais de guarda de sábado, não havia mais necessidade de problema de comer carne de porco. Está aqui, ó. Só não enxerga quem não quer. E diz, né, que quem não enxerga, só não enxerga quem não quer é cego. Né? E aqui está dizendo assim, ó. Na verdade, pareceu bem o quê? Aos homens, a uma direção da igreja, aos apóstolos? Não. Pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Pronto, acabou. Então está fora a circuncisão, está fora a guarda de sábado, está fora a questão de comer carne de porco. Pode comer carne de porco. Pode sim, pode trabalhar no dia de sábado. E não precisa circuncidar. Que agora em Cristo Jesus, todas as coisas são puras. Todas. Partindo aqui para o próximo tópico, nós vamos falar a respeito de outra situação dos gentios, de outra privação que eles tinham. Estranhos ao concerto da promessa. Né? Estranhos ao concerto da promessa. Vamos lá. Primeiro nós precisamos elucidar realmente a questão da circuncisão. Né? O que era, se ainda está valendo. Né? Agora nós vamos começar a falar da privação dos gentios. Esta privação, ela veio desde o princípio. A partir do momento que Deus chama Abraão, Deus estabelece pactos com Abraão. Depois estabelece pactos com Moisés, né? Depois estabelece pacto com Bom, agora nós vamos estudar a respeito das privações dos gentios. Essas privações, elas foram desde o princípio. Porque se a gente for olhar a palavra de Deus, eles não estavam privados somente após a chamada de Abraão. Nós vamos ver desde o princípio, desde o Jardim do Éden, né? A partir do momento que os nossos pais foram expulsos do Jardim do Éden, nós vemos que Caim mata Abel, nós vemos que depois disso a humanidade se corrompeu ao ponto de ser exterminada quase que completamente pelo dilúvio, apesar que nessa época não havia separação entre gentios e judeus, porque Abraão ainda não havia sido chamado. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ser humano sempre ficou alienado à vontade divina, com exceção a alguns. Sempre. E aí, Deus chama Abraão para um pacto. Ao descrever a história passada dos gentios, neste versículo 12, ele começa assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade. Então, ao descrever essa história passada, ele traz a memória daquelas pessoas, da condição que eles estavam vivendo. Ou seja, antes da regeneração com Cristo. Veja que agora em Cristo, eles têm tudo isso. Não estão mais sem Cristo, são irmãos da comunidade de Israel, não estão mais estranhos aos concertos, agora tem esperança,
tem Deus. Mas Paulo está fazendo o quê? Lembrando eles da condição deles antes da regeneração. Sem Cristo, sem possibilidade alguma, imersos no paganismo, imersos na idolatria, e agora, em Cristo Jesus, não. Agora eles têm toda e total possibilidade de, através de Cristo, e unicamente por Cristo, de ter esta liberdade de servir a Deus, ao único Deus verdadeiro. Então, a partir do momento que Deus chama Abraão, Deus começa a fazer aliança. Ele fez uma aliança, ele fez uma promessa para Abraão. E esta promessa ela é clara em dizer que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Ali está falando a respeito da promessa messiânica, da vinda de Jesus, do Messias. Só que a partir desta chamada, vamos dizer assim, onde existe essa divisão, gentios, judeus, né, hebreus, né? Então, os gentios, eles sempre partiram para um caminho oposto, sendo idólatras. E Deus chama Abraão, mostra a verdade para Abraão. Ele sai lá de Ur dos Caldeus, segundo uma chamada divina, região idólatra, vários deuses, para servir o único Deus. E os gentios? E os seus parentes? E aquela sociedade que vivia? Continuaram nas suas práticas. Continuaram na sua idolatria. Então os gentios, eles sempre andaram no caminho oposto da vontade divina. É isso que o Paulo está dizendo. Antes de vocês se converterem, vocês estavam assim, ó. Eles desconheciam. Eles eram indiferentes por não fazerem parte, por não terem afinidade com os hebreus. Eles não tinham a percepção dessas promessas. Eles não tinham o conhecimento dessas promessas. Então eles viviam, eles estavam totalmente separados, não só de Deus, mas como também da comunidade de Israel. Então Paulo, ele começa a falar, estavam sem Cristo. Onde começou isso? Lá atrás. Lá atrás. Vocês não tinham conhecimento das promessas, estavam alienados à vontade divina. E sempre foi assim com vocês, Paulo está dizendo. Mas agora em Cristo, vocês que aceitaram, agora vocês fazem parte da promessa. Não estão mais separados de Deus. Continuam assim para que a promessa esteja sempre vívida dentro de vocês. Veja que eles estão separados da comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não somente dos símbolos externos, ou seja, da circuncisão, da guarda do sábado e de outras práticas, mas também não faziam parte do povo escolhido. Eles estavam separados, né? E estando separados, eles não podiam usufruir. O caminhar deles era sempre para o lado oposto, totalmente contrário à vontade divina, a passos largos para a perdição. Não tinham participação alguma nos privilégios da antiga aliança. Entretanto, agora em Cristo Jesus, eles têm essa participação. Eles precisavam saber disso. Paulo ele traz a memória para que eles valorizassem a sua posição em Cristo Jesus. Paulo traz e elucida essa questão da circuncisão, porque muitos não entendiam. E agora esse caso estava trazendo problema para a igreja primitiva. Então Paulo ele traz a memória dos gentios, aqueles que estavam salvos ali, participantes da igreja, da condição deles do passado. E mostra para eles que agora eles são da descendência de Abraão. Veja o que diz Gálatas 3:29.
Os hebreus, eles tinham sempre este privilégio de dizer, temos por pai Abraão. E Paulo, ele esclarece que os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da promessa. E os filhos da promessa são aqueles que receberam a revelação da graça por meio de Jesus Cristo. Porque a promessa que foi dada a Abraão é a vinda de Jesus. É a revelação de Jesus, o Cordeiro de Deus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Separados de Israel, separados de Cristo, também alienados aos pactos da promessa, como nós já comentamos. Eles não tinham nem noção do que era Messias, do que era o Filho de Deus, do que era uma esperança messiânica. Eles não tinham nenhuma prática que convergisse para esse tipo de crença. Agora, uma vez regenerados, não. Paulo ratifica essa posição, né? De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se o quê? Herdeiros da maravilhosa promessa. Herdeiros. Como nós comentamos em Gálatas 3:21. Se sois de Cristo, sois filhos de Abraão. Se é filho de Abraão, está na promessa. Está na benção. E para terminar o nosso estudo, nós vamos para o último tópico. Sem esperança e sem Deus. Sem esperança e sem Deus. Apesar deles crerem que tinham vários deuses, agora Paulo e os gentios que aceitaram Jesus sabiam disso, que existe somente um Deus. Mas Paulo ratifica, Paulo traz a memória deles, para que eles valorizassem a posição deles. Então, sem esperança e sem Deus. Desprovido de qualquer tipo de esperança. O Escritor aqui vai mostrar para nós que a esperança nos traz confiança. Confiança naquilo que nós não vemos, que nós não enxergamos. Confiança naquilo que esperamos. Então, os gentios não tinham essa esperança. E apesar dos hebreus terem esperança da vinda do Messias, ainda não conseguiram crer na sua palavra, nas suas ações como nação. Esperavam Cristo de outra forma. Nós temos essa esperança. Nós podemos afirmar que nós temos essa esperança. Esperança de quê? Esperança que nos traz a confiança. Nós não vemos, mas nós confiamos que Ele está conosco. Nós não o enxergamos, mas nós confiamos de que um dia estaremos com Ele, de que estaremos na glória. Essa é a esperança do cristão. Nós não o vimos, mas temos a esperança que nos traz a confiança de que lá naquele dia nós estaremos eternamente na sua presença. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. É a realidade. Uma pessoa que não tem esperança em dias melhores, não tem esperança na palavra de Deus, que não tem esperança de uma vida futura, vive totalmente de uma forma inócua, uma forma totalmente vazia. E isso gera nas pessoas insatisfação, gera tristeza, gera estresse, depressão. Então eu preciso ter esperança. Paulo diz que os gentios não tinham esperança. Por quê? Porque a verdadeira esperança, ela espera. Como nós aprendemos, a verdadeira esperança não desanima. Muitos têm esperança de algo, passa o tempo, desanima, perde a esperança. Por isso que eu digo, a verdadeira esperança espera.
E agora em Cristo Jesus nós temos essa convicção, que esperamos o nosso Salvador. Esperamos Jesus. Um dia Ele há de voltar. Um dia Ele vai parar nas nuvens. Um dia, pode ser hoje, pode ser nesse momento, Ele vai nos chamar. E estaremos para sempre com Ele. Sem Deus no mundo, não significa que eles não tinham Deus. Paulo não está querendo dizer isso. Paulo está dizendo que na vida que eles tinham antes da conversão, antes da regeneração, na verdade eles viviam sem o verdadeiro Deus. Eles tinham vários deuses, mas eles estavam vivendo sem o verdadeiro Deus. Porque eles tinham muitos deuses, né? Politeístas. O que é politeístas? Na crença de vários deuses, idólatras. Eles estavam totalmente alienados desse verdadeiro Deus. Então Paulo ele mostra para eles, né, a posição deles antes e agora em Cristo Jesus. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do Deus verdadeiro. Então, apesar do distanciamento dos gentios, dos hebreus com relação à vontade divina, apesar dos hebreus também serem muito egoístas ao ponto de não divulgar, de não expressar mais esta revelação de Deus para os gentios, então ficou um distanciamento muito grande. Mas a palavra de Deus não falha. Deus disse para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não somente dos hebreus, mas todas. Então Cristo, pela sua carne, rasgou o véu, rasgou a separação, Ele rasgou tudo aquilo que trazia de dissensão entre os judeus e os gentios, formando um só povo. Então esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios de Deus. Então agora a igreja, ela não é só constituída de judeus. Paulo está dizendo, ó gentios, vocês agora estão dentro da graça, participantes das promessas. Vocês também são filhos de Deus, gentios. Ó Efésios, vocês também agora são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, herdeiros da promessa de Deus. Graças a Deus que por Cristo Jesus nós também fomos chamados. Graças a Deus que Ele revelou esta palavra para nós. Revelou a graça. Ou o inverso, a graça nos trouxe a possibilidade da revelação de Jesus Cristo em nossos corações. E continua se revelando a nós. Graças a Deus que nós entendemos que não existe mais diferença, que não existe mais que não pode haver nenhum tipo de dissensão. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus só há um povo que vai herdar os céus. Só vai haver um povo que vai morar nos céus, a sua igreja. A sua igreja, constituída de todos os santos do Antigo Testamento e de todos os santos do Novo Testamento. Os que já morreram, os que estão vivos, os que vão morrer, os que vão nascer se Jesus Cristo não voltar. Aqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Somente um povo vai herdar as bênçãos e as promessas. Aqueles que creram, que tiveram as suas vestiduras lavadas, remidas, purificadas no sangue de Jesus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel. Porque agora nós compreendemos. Agora nós também podemos ter a revelação de Deus, da importância dos judeus perante Deus. Não somente no passado, mas também no atual momento e também no porvir com relação às palavras proféticas. Gente, Deus abençoe. Em nome de Jesus,
Receba essa graça de Deus. Receba esta salvação. Em nome de Jesus. Amém.